Ora, meus amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Ricardo, como é que estamos? Depois de uma... Deixa-me só dizer que eu estive mesmo para cancelar este episódio, porque o Ricardo, eu não percebi se ele estava a gozar ou se estava a falar a sério. Acho que foi no domingo, quando o Victor Wembanyama espetou uma cotovelada num gajo e o Ricardo estava a dizer que isto era playoff basketball. Let it play. Let it play. E então eu pensei, eu não quero uma pessoa que acha que isto é normal na minha vida. Como é que estás? Eu nem preciso, estavas a brincar, estavas a falar a sério. Epá, estava a brincar, obviamente. Estávamos naquele registro daquele grupo em que há muita brincadeira, mas na verdade, aquilo foi um momento. Estou farto disto tudo. Está tão farto de levar porrada que perdeu um bocadinho o controlo e não devia ter perdido. Foi lindo, verdade, foi lindo. Esteve mal, mas aquilo foi um acumular de frustrações, não é? É verdade, já vamos falar disso. Temos aqui outros dois assuntos. Essa série para mim está a ser absolutamente fascinante. E é engraçado porque ontem, portanto, eu estava a ver a primeira parte do jogo dos Cavaliers e dos Pistons. Estava a ver a primeira parte, o Donovan Mitchell dava com 4 pontos, não estou em erro, e o jogo estava Pistons a ganhar por 6, qualquer coisa assim do género. E portanto vem um intervalo e quando começa a segunda parte é a altura de a minha criança ia comer, portanto para fazer aquela toda a preparação, pensei, ok, depois não vejo o terceiro período, vejo o quarto, o jogo deve estar bom ia pondo o olho no resultado e a certa altura o jogo já estava a 20 e tal pontos e eu, oi! E depois vi com o tal parcial de 25-0. Mas essa série também está muito boa. Mas temos que começar por lotaria, não é, Ricardo? Temos que começar aqui pela lotaria. É sempre um dos eventos mais aleatórios, mais engraçados, porque todas as pessoas que trabalham na NBA são excelentes na sua profissão, não é? GMs, treinadores, árbitros, dirigentes, e depois estão todos à mercê de bolas de ping-pong. Está sempre uma noite em que eles estão à mercê de bolas de ping-pong. Antes de irmos olhar aqui para algumas questões específicas, quem achas que foi... Ou concordas com a minha ideia de que os grandes vencedores da lotaria foram todos nós, porque os Oklahoma City Thunder não saltaram lá para cima? Sim, eu acho que isso temos que celebrar como uma vitória, se bem que vamos ver o que é que vai acontecer, porque apesar dos Oklahoma City Thunder não terem saltado diretamente para um top 4 eventualmente, isso não quer dizer que eles fiquem agora quietinhos, porque como sabes tem a escolha número 12 e a escolha número 17. Sabes quem é que foi a escolha número 12 aqui há uns anos, não é? A escolha número... Não sei, o Jalen Williams e o Chet foram... O Chet foi primeiro. O Jalen Williams foi 12. Foi 12, pronto. Mas... E há muitas histórias de jogadores escolhidos nesse range muito interessantes. O Giannis acho que foi 13. Enfim, há uma série de histórias de jogadores... O Kobe foi 13 também. O Donovan Mitchell foi 13 também, se não estou enganado. Por aí. E portanto há muitas histórias para quem saiba escolher, e uma coisa os Oklahoma City Thunder sabem fazer é escolher os jogadores e desenvolvê-los. E desenvolvê-los. E agora vem essa questão, porque não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas Oklahoma tem os casos dos contratos do Isaiah Hartenstein, do Cassius Wallace, que vão ter que decidir se querem mantê-los ou se vão deixá-los ir embora. Tem o Thomas Sorber, que foi escolha de primeira ronda no ano passado, que veio com uma lesão grave, portanto não jogou o ano inteiro. O Nikola Topic, do ano anterior, fez pouquíssimos jogos este ano, portanto eles basicamente têm 2 escolhas ainda de primeira ronda de draft que nem sequer molharam os pezinhos na NBA, e agora têm 2 escolhas no top 17, têm a 12 e a 17. Já se fala da possibilidade deles poderem Ricardo, criar um pacote aliciante, mesmo envolvendo um AJ Mitchell ou um jogador qualquer de rotação, do fundo de rotação, porque eles foram buscar foram roubar o Jared McCain na Filadélfia, e de repente é um jogador que está a entrar na rotação e a fazer números. O grande mérito não tem que começar a abdicar de alguma coisa. O grande mérito desta equipa é que realmente tem as avenidas todas, não é? Porque eu acho que para já ainda não tem de tomar a decisão em relação ao Hartenstein ou ao Lu Dort. Acho que ainda tem mais um ano. Obviamente tem que se preparar para pagar o luxury tax e provavelmente estar no second apron na próxima temporada. Mas acho
acho que essa decisão ainda não é este verão, será no próximo. Não é já. Será no próximo. Porém, eles podem fazer isso que estás a dizer. E o grande mérito do Sam Presti é poder ter estas avenidas todas. Claro. Tem tantos jogadores em contratos de rookie, portanto tem os custos todos controlados, que tem todas as possibilidades em cima da mesa, numa altura em que as regras da NBA impossibilitam as equipas de acumular muitos jogadores com bons contratos no mesmo teto salarial, no mesmo cap. De repente os Thunder, porque têm tantos jogadores jovens que os desenvolvem tão rapidamente, têm muitas opções em cima da mesa. Eu não, a ideia de que eles podem saltar, eu tenho visto algumas notícias de que as equipas que estão no top 4, digamos assim, com exceção dos Bulls, que parecem mais ou menos fixados aí, mas tenho visto que está tudo em cima da mesa, né? Todas as piques estão em cima da mesa. Eu acho um bocado insano que, por exemplo, uns Washington Wizards ou quem quer que seja equacionem trocar a escolha número 1. Há uns tempos alguém me perguntou se, já não lembro qual é que era o contexto, mas o fundo da conversa era se uma equipa ficar com a escolha número 1, se eu trocaria pelo Giannis. Eu disse logo que não, não, a único... Giannis, quer dizer, com a idade que o Giannis tem, os problemas estamos a falar nos últimos anos, não faz sentido. Acho que o Giannis seja um crónico candidato a MVP, não faz sentido nesta altura da carreira dele. Claro, a única coisa que eu disse foi, um bocadinho como disse o Pat Riley aqui há umas semanas, que é a única equação que eu faria era se o Victor Wembanyama estivesse disponível. E aí sim, eu trocava independentemente de quem fosse a escolha que eu tivesse. Mas eu acho que, por exemplo, Wizards, Jazz, Bulls e Memphis, acho que vão... Tendo em conta, podemos ser surpreendidos com as avaliações que aí vêm e com tudo o que possa acontecer até ao draft, mas acho que tendo em conta que tudo aponta para que o top 4 deste draft seja insano, não é? Com o AJ DeBenza, com o Cameron Boozer, com o... Está-me a faltar agora o Peterson, exatamente, e o Wilson. Não me parece que vai haver aqui grandes mexidas. Acho que se os Oklahoma City Thunder acharem que, por exemplo, a escolha número 5 ou a escolha número 6 tem ali realmente se o seu scouting lhes disser, olha, está ali aquele jogador a 5 ou 6 que realmente pode explodir e pode ser um hidden gem, digamos assim, aí já acredito, mas acredito que eles conseguem entrar no top 4. As equipas que têm as escolhas 5, 6, 7 são equipas que precisam de talento jovem para... Todas as equipas precisam, na realidade. Tu, se fores ali à Atlanta, que é a 9ª ou a 10ª, ou eventualmente Dallas, que já tem o Cooper Flag, se calhar são equipas que estão disponíveis para ouvir uma proposta de Oklahoma City para baixar aqui 2, 3, 4 lugares e terem baixado o 10 para o 12º, ainda terem a 17ª. Eu admito que se ouçam conversas dessas, que que se ouça pelo menos. Sim, também depende do que é que for colocado à disposição, claro, não é? Mas não me parece que haja aqui grandes cenários onde Oklahoma possa subir aqui para o top 4. Acho que isso é improvável, a não ser... Não, top 4 não acredito. Chicago já fez muita coisa parva, mas mudaram agora também o GM, mudaram ali uma série de... Estão em mudanças e tem duas escolhas, não é? Tem duas escolhas, exatamente, tem a escolha 15 e a 4, portanto vão recomeçar. Aparentemente o novo GM de Chicago é alguém que aprecia muito jogadores atléticos e muito explosivos. E, portanto, ele vem da escola de Oklahoma, não é? Sim, e o Caleb Wilson, que é ali apontado ao top 4, isto partindo do princípio que AJ DeBanza, Darren Peterson e Cam Boozer são mesmo o top 3, embora possa haver aqui alguma equipa que surpreenda e que inverta aqui um bocadinho a tendência das coisas, mas à partida os Bulls terão o Caleb Wilson disponível para a sua 4ª posição e aparentemente é um jogador que encaixa na perfeição naquilo que são os jogadores de quem gosta o GM dos Bulls. Portanto, e acredito que não vai haver nenhuma equipa do top 4 a abdicar da sua escolha, a não ser que surgisse uma coisa completamente esférica, não é? Eu diria que os 7 primeiros não mexem, a não ser que o nome do Giannis, vamos aqui supor que os Nets
por alguma razão entram aqui na conversa pelo Giannis, e aí acredito que pode acontecer qualquer coisa, mas não me parece, olhando para estas 7 equipas que aqui estão, todas elas precisam de talento jovem. Certo, mas mesmo sétima escolha, quer dizer, os Bucks trocarem o Giannis por um jogador pela sétima escolha do draft. Não estou a dizer que vão fazer a troca Giannis pela sétima escolha, estou a dizer que pode ser Certo, envolvida num negócio, percebes? Pois, exato. Envolvendo outras equipas. De outras equipas, claro. Só os jogadores que os Nets têm, não. Claro. Não, Pois impossível, completamente impossível. A não ser que os Bucks queiram ir mesmo até cá abaixo, mas neste momento até com as novas regras, que não vamos falar agora porque ainda não estão aprovadas, mas com as novas regras tu já nem sequer podes fazer um tanking tipo process, não é? Portanto... É verdade. Já agora tenho uma questão para te fazer, porque se não se espera que o Oklahoma possa chegar lá acima e que as 4 equipas de topo abdiquem de escolher no top 4, mas isso não quer dizer que escolham na sua posição. Sim. Ou seja, fala-se da possibilidade de Utah ponderar a hipótese de fazer uma proposta a Washington para subir uma posição e ficar com a primeira escolha. Isto porquê? Porque os investidores, os donos dos Utah Jazz, investiram muito na Universidade de BYU, que é no estado de Utah. BYU foi buscar o Kevin Young, que era adjunto dos Phoenix Suns, para ser treinador, que era um treinador de topo na NBA, um treinador adjunto de topo, e que se falava que podia ser um treinador principal a qualquer momento, e trocou para ir receber um caminhão de dinheiro em BYU e desenvolver os jogadores. E os donos dos Jazz estão a investir em BYU, e o AJ Dibbanza foi receber em BYU este ano 7 milhões por 6 meses. Esse dinheiro veio de algum lado. Ou seja, há ali uma grande vontade dos Utah Jazz de irem buscar o AJ Dibbanza, que é um jogador que ainda por cima já conhece o estado do Utah, está habituado a jogar ali, está familiarizado, gosta de estar ali, e portanto não sei até que ponto os Utah Jazz, com este plano todo para eventualmente entreterem a hipótese de escolher um Dibbanza no draft, com a segunda escolha, se não sentiram a tentação de fechar o plano de uma forma perfeita e fazer uma proposta aos Washington Wizards. Agora, o que é que seria uma proposta tentadora para os Wizards para abdicarem da primeira escolha? Porque é assim, os Wizards, imagina que os Wizards, na sua cúpula decisora, acham que o Darren Peterson é a melhor escolha. Fazem o que fizeram os Celtics. Fazem o que fizeram os Celtics na altura de Jason Tatum e Markel Fultz. Exatamente, mas eles podem tentar vender caro e dizer que aceitam descer para a segunda posição se eles anexarem, por exemplo, o Ace Bailey, que foi top 5 no draft do ano passado. Agora, será que os Jazz estão disponíveis para fazer uma coisa dessas? É assim, pois, eu vi a conexão do AJ Dibbanza com os Utah Jazz. É assim... Tu farias? Não, é assim, eu não conheço os jogadores ainda ao ponto de achar que há uma grande diferença entre os dois. Daquilo que eu vi, não me parece que, obviamente posições diferentes, estilos diferentes, mas não me parece que seja um gap de talento tão grande que mereça uma proposta louca. E depois há outra coisa, que é: os Jazz já gastaram algumas das munições que têm na troca do Jaren Jackson. Portanto, também é preciso ver o que é que eles podem estar dispostos a fazer. Estarão arrependidos de ter feito essa troca agora? Podiam ter aqui mais munições para não, uma discussão destas. Eu diria que eles, quando fazem esta troca, eles têm a noção que têm uma boa probabilidade, ou um 50-50, de ficar no top 4, neste caso. Ficaram no top 2. É assim, eu acho que os Jazz não estão em má posição, porque se de facto os Wizards escolherem o Dibbanza na primeira escolha, eles podem ir para o Darren Peterson, que até é, em termos de fit, talvez seja o melhor jogador, não é? Porque eles têm o Keontae George, ele pode jogar a 2, ele pode jogar a 2, eles têm uma coisa boa. E se calhar é o melhor fit. Por outro lado, eles querem mesmo o Dibbanza, portanto... O Dibbanza também não é um mau fit, Ricardo, porque é uma coisa que os Jazz não têm, é wings wings atléticos, wings de criadores, como é o AJ Dibbanza. É um jogador que ainda não é um atirador possa merecer o respeito das defesas adversárias, e de repente estás a juntar isso a Walker Kessler, a Jaren Jackson Jr., de repente começa a ter muitos jogadores que não lançam, não é? É verdade. É assim, mas depois também tens, obviamente, Keontae George, tens Lauri Markkanen, que pode ser um fator... Esta equipa... assim de repente vai se tornar muito cara, o que é impressionante. Certo, mas também vai dar um salto grande na classificação, vai começar a jogar basquetebol a sério, não é? Vamos finalmente ver está-me a faltar agora o nome do treinador, Will Hardy a treinar a sério. Feliz, porque é uma equipa que
há aqui uma decisão que eles têm duas grandes decisões. Esta, só que eles depois têm uma questão relacionada com o Walker Kessler. O Walker Kessler é restricted free agent. É um jogador que já mostrou poder ser um ótimo rim protector, dos melhores, dos melhores da liga. Dos melhores da liga e um ótimo rim runner. Tem marcado, só que também esteve já lesionado há algum tempo. Há Jaren Jackson. Tem trabalhado muito o lançamento exterior, embora. Sim, mas trabalhou num contexto de não pressão, não é? Sim, mas certo, exato. Ou seja, de experimentar. Estou muito curioso. Os Washington Wizards são naturalmente, Ricardo, os grandes vencedores. Grandes vencedores no sentido em que têm a escolha número 1, porque há uma outra equipa que eu acho que é mais vencedora no sentido global da coisa. Para os Wizards, que muitos têm falado de Anthony Davis nem sequer jogar, é uma equipa que, tal como os Jazz, curiosamente, duas equipas que nós já sabíamos que iam ser muito melhores no próximo ano do que tinham sido nos anos anteriores, porque atacaram o mercado de trocas de Trae Young e Anthony Davis. De repente têm a escolha número 1 e de repente, se Anthony Davis realmente ficar, já olhamos para uma equipa que, Ricardo, já começa a ter aqui alguns argumentos nesta conferência para fazer algum barulho. Finalmente, já estamos aqui há muitos anos à espera que esta equipa faça qualquer coisa, também algum azar em consecutivas lotarias. Alex Sarr, Anthony Davis, Trae Young, eventualmente AJ DeVanza, Keyshawn George, tem também o Trey Johnson, um ótimo atirador. Já começa a ser uma equipa, ou seja, já temos aqui muitas equipas que estão a começar a deixar o tanking, não é? Sim, e vamos ver o que é que eles vão fazer com o Trae Young e com o Anthony Davis, porque não estão na mesma linha cronológica dessa juventude toda que está ali em Washington, e se calhar faz sentido também eles poderem entreter algumas conversas para transformar o Anthony Davis noutra coisa qualquer, em jogadores mais novos, em piques para o futuro, porque sim, mas já chega. Não, eu acho o futuro que... Sim, eu acho que já chega. Ricardo, eles neste momento podem anexar o AJ DeVanza a uma equipa que provavelmente estará no playoff do ano passado, do próximo ano. Claro que lesões podem acontecer, mas já estamos aqui a falar quase de um VJ Edgecombe a entrar numa equipa que depois vai à segunda ronda de playoff. Eu acho que eles não podem. É verdade. Não parece que eles vão querer continuar. Acho que o apetite em Washington para continuar em tanking. Não, tanking não, mas eu também não acho que o Anthony Davis seja uma aposta de futuro muito longo ali em Washington. Mas acho que eles estão aqui num cenário de duas timelines interessante, porque podem ser competitivos, já têm. Sim. Eu acho que eles já têm da guy para construir em torno, mas enquanto não. Estamos a falar de um miúdo de 18 anos, né? O AJ DeVanza, ou 19, portanto, eu acho que este para mim é sempre o melhor cenário. O cenário VJ Edgecombe é muito melhor do que o cenário andar o rookie 3 anos sem a fazer tanking. Portanto, isso, quantos rookies é que já não vimos a perderem-se assim? E eles, com esta iteração da equipa, estou a falar dos Wizards, podem pelo menos este ano jogar basquetebol competitivo, darem a oportunidade aos miúdos de jogarem esse tipo de basquetebol um bocadinho mais a sério, e depois, quando for preciso tomar decisões, daqui a 1 ano, 2 anos, logo se vê o que é que se pode fazer. Ou até no próprio trade deadline. Vamos aqui ver que o Anthony Davis, que apesar de ter tido aqui um marasmo desde que saiu de Los Angeles, continua a ser um dos, sei lá, 15, 20 melhores jogadores da NBA, o que queiram dizer. Vamos aqui pôr o cenário mais positivo para ele. Ótima primeira metade de temporada. Se os Wizards disserem ok, está na altura de capitalizar, chegas ali ao trade deadline e se calhar consegues qualquer coisa, mas eu gosto deste cenário. Ou seja, estas duas equipas, Jazz e Wizards, que já tinham apostado no mercado de trocas, nós já estávamos a prever que a próxima temporada já fosse de final de tanking, e tu já falaste muitas vezes disso, que muitas equipas estavam a apontar o seu final de rebuild para este verão, porque este draft é poderosíssimo e os próximos 2 não são apontados como sendo nada estratosféricos. Portanto, há muitas equipas que já se prepararam para, não estou a dizer que vão ser candidatas ao título depois deste ano, mas começar a traçar, e estas duas equipas, curiosamente, foram premiadas pela sua ambição. Tanto os Wizards como os Jazz foram compradores para começarem a recuperar algum stock dentro da liga, e são premiadas com as duas escolhas iniciais. Portanto, eu gosto desta ideia de que tanto o Darren Peterson como o AJ DeVanza vão entrar em equipas que
vão pelo menos estar envolvidas em discussões a sério na NBA, que não só lottery do próximo ano. Portanto, eu gosto disso. Gosto disso. E só para sublinhar uma coisa que tu disseste e que acho que passou um bocadinho en passant, há pouco não a sublinhei. Os jogadores do top 4 que estão a ser apontados ao top 4, o A.J. Benson, o Darren Peterson, o Cameron Boozer e o Caleb Wilson, a diferença de qualidade entre eles não será assim tão grande, ou seja, são todos jogadores cujo teto é, se calhar, All-NBA para todos eles. E por isso, este pode ser um ano em que alguns front offices decidem que não é só pelo talento que se vai escolher. Pode ser pelo fit. Pode ser também um bocadinho o fit, pode ter aqui um bocadinho um papel e pode ser uma teoria defensável, escolher um bocadinho pelo fit também. Porque se vamos supor a coisa mais louca de Washington escolher o Cameron Boozer, que é uma coisa que não vai acontecer de certeza. Mas vamos até porque eles têm o Alexander, não é? Vamos imaginar que o Utah tinha na segunda escolha a possibilidade de escolher entre o DiBanza e o Peterson. O Peterson, à partida, é um fit melhor em Utah e o teto, aparentemente, é superior ao do DiBanza. Depois existem todos os pontos de interrogação em relação ao físico. Ele esta semana já veio dizer que andava a tomar creatina a mais. Das câimbras. É que provocava as câimbras no corpo todo. Enfim, há ali uma série de pontos de interrogação. Mas para isso é que servem também as próximas semanas, para entrevistas, para conhecer quem é orbita à volta destes jogadores, e isso depois vai. A questão é, não há propriamente uma escolha errada, porque se estes jogadores conseguirem ter uma carreira saudável, mesmo o jogador que chegue menos longe continuará a ser um excelente jogador e a ajudar a sua equipe. Sim, eu olho, por exemplo, aqui para Memphis. Obviamente a questão do Ja Morant vai condicionar e pode muita coisa ainda acontecer em Memphis, mas olhando para Zach Edey, saiu Jaren Jackson, portanto há ali um vazio de uma posição 4, 5 entre aspas. Cam Boozer, Caleb Wilson encaixariam bem, mas por exemplo em Washington já não encaixaria tão bem, porque já há Alex Sarr que faz no fundo esse papel. Portanto, é interessante o que tu disseste bem, eu acho que o draft, a lottery acabou por ser homogénea, ou seja, as equipas que eu acho que vão ser competitivas para o ano vão poder anexar bons jogadores, e acho que as equipas que vão entrar aqui num processo de rebuild, como é o caso de Memphis, vamos ver o que é que acontece com Ja Morant, e como é o caso dos Bulls, conseguiram jogadores que podem servir de cornerstones para o futuro. Portanto, vamos ver. Uma coisa que nós falámos aqui, ou antes de irmos a essa coisa, falar aqui um bocadinho dos Nets, Ricardo, porque os Nets que hipotecaram... Nets e Kings, miserável. Sim, mas os Kings merecem o que lhes aconteceu, não é? Merecem os sétimos, merecem... porque... Pronto, e estou muito curioso para o verão deles, porque... uma equipa tão má, ter tantos veteranos, mas não interessa. Os Nets, como sabemos, hipotecaram muito o seu futuro na altura quando constroem aquele Big Tree, digamos assim, com a troca do James Harden, não é? A troca vão buscar James Harden, portanto, hipotecam um bocadinho, e depois fazem uma retroca com o Ben Simmons e correu tudo mal. E os Nets fizeram uma coisa muito interessante, porque eles tinham o futuro muito hipotecado, e os Nets, tal como nós prevíamos que os últimos 2 drafts iam ser bons, e os Nets obviamente também previram a mesma coisa, e então ligaram aos Rockets, portanto há 2 verões, ligaram aos Rockets e fizeram aqui uma troca onde hipotecaram o futuro mais longo para atacar estes 2 drafts. E fizeram um trabalho de tanking meritoso e tinham as odds para conseguir. O que é certo é que eles tiveram a pior dos azares. Num draft perderam 4 posições, se não estou em erro, ou 5, ou 6, por aí, e agora perderam mais umas poucas posições, perderam pelo menos mais 2. E portanto agora estão aqui numa situação onde não têm nem o Cooper Flag, nem o A.J. Benson, nem o Cam Boozer, nada do género, e vão ter... uma série de escolhas futuras de draft que não estão na sua posse, mas estão, acho que a próxima do próximo ano está nos Rockets. Eu compreendi o que eles fizeram, mas tiveram o máximo de azar possível e habilitam-se a ficar aqui mais uns anos, a não ser que, estando em Nova Iorque, um mercado interessante, realmente ataquem aqui as trocas. Mas há 2 equipas que fizeram grandes apostas e correu-lhes mal. Esta foi uma delas.
Esta foi uma delas, e ainda por cima, na posição onde eles vão escolher neste draft, aparentemente estão a ser projetados bases, e eles escolheram 3 bases das 4 escolhas do ano passado, ou 4 bases nas 5 escolhas do ano passado, e portanto vão adicionar mais um base e vão fazer infantis, não é? 5 abertos, 5 bases, tudo a driblar para o cesto, passa para fora, recoloca, vai ser um bocado assim, não é? É o que se espera ali. O Jordi Fernandes, de certeza que há de ter passado por escalões jovens em Badalona, quando começou a sua carreira, portanto está preparadíssimo para tomar conta ali do infantário de Brooklyn. E uma coisa é certa, Ricardo, se tu marcares todos os teus cestos, não há ressaltos. Não há ressaltos para perder. É isso. E podes abdicar do ressalto e fazer uma boa transição defensiva. E sofres 0 pontos em transição. Exatamente. As equipas do Doc Rivers são muito assim, não é? E o Popovich o Vance também apostava muito nisso. Exatamente. Olha, a outra equipa, e esta sim teve, e entretanto e estás a falar de 2 treinadores Hall of Famers, atenção. É verdade, com níveis diferentes do Hall of Fame, mas é engraçado porque o Popovich ganhou 4 títulos, não é? 4 ou 5? Já nem sei. 4 ou 5 títulos? 4 ou 5. 4 ou 5. 99, 2003, 2005. Né? 2005. Ganhou em 4 décadas diferentes, não é? Foram 4. Já 99, depois ganhou em 2003. Agora não sei, agora vou confirmar. Ganhou em 2005, portanto ganhou em 99. Depois ganhou aos Nets em 2003. Interrompem o three-peat dos Lakers. Depois ganham aos Detroit, portanto 2005. E eu agora estou na dúvida se eles ganham em 2007. 2007, 99, 2003, 2005, 2007 e 2014. 2014, exatamente. Portanto, mas o título de Doc Rivers, de 2008, é muito mais falado do que estes 5. Portanto, é quase que valeu estes 5 títulos. Mas pronto, não é mais falado que o de 2014. Não é? Não. Beautiful Basketball. Contra os Heatles. A quantidade de reunions, a quantidade de vezes que tu já viste a história do Ray Allen e Deus do céu. Bem, não interessa. Olha, a outra equipa que nós estamos aqui a falar, que era o último ponto aqui da Lottery, são os Pacers, que tinham basicamente 50-50 odds para manter a sua pick. Portanto, para quem não possa não estar tão por dentro, os Pacers fizeram uma troca no ano passado, ou no trade deadline, vão buscar Ivica Zubac, que era um dos ativos mais apetecíveis em toda a NBA, porque é um ótimo jogador, no ano passado borderline. Com um ótimo contrato. Exatamente, e porque está associado a um ótimo contrato, e como sabemos os Pacers não pagam luxury tax, e portanto sabem que vão ter um starting center de grande qualidade nos próximos anos com um ótimo contrato. No meio da troca estavam algumas piques e estava uma proteção na pique deste ano, o que é absolutamente insano num draft tão poderoso, protegida à top 4. O que é que acontecia? Se ficasse nas 4 primeiras posições, ficava nos Pacers. Se caísse das 4 primeiras posições, não era totalmente, porque acho que era só do 5 ao 7 ou do 5 aos 8, uma coisa assim qualquer. 5 a 9, exatamente. Era top 4 e do 10 ao 30. Exatamente. Ficava nos Clippers. Basicamente, os Pacers foram, se não estou a errar, a pior equipa do Oeste. Ficava nos Pacers. Passava para os Clippers do 5 ao 9. Do 5 ao 9 e depois do 10º para a frente seria para os Pacers. Os Pacers foram uma das piores equipas do Oeste, acho que até foram a pior, qualquer assim do género. Portanto, tinham basicamente 52% de hipóteses de ficar no top 4, 48% de hipóteses de cair do top 4. Uma moeda ao ar, basicamente. Ora, eles caíram do top 4. Portanto, a pick dos Clippers, a pick ficou literalmente no 5. Era o melhor cenário possível para os Clippers, era ter a 5ª escolha. Tendo em conta o que eles pagaram pelos Zubac, acho que estamos de acordo que foi, agora podemos dizer que é demasiado. Na altura, ok, íamos ter que esperar para ver. E de repente vemos uma equipa que teve um gap year, aproveitou-o da melhor forma, porque deixa sair Miles Turner e provou-se que foi uma ótima decisão. Vão buscar um bom starting center. Evoluíram ali uma série de jogadores que, devido à lesão do Haliburton, tiveram que fazer outro tipo de coisas. Podiam ter carimbado isso tudo com uma escolha top 4, e aí estávamos a falar dos Pacers, se calhar presente, portanto a curto prazo, médio prazo e longo prazo, e não é o caso. Pois, os Pacers são dos grandes
derrotados, da mesma medida em que os Clippers são os grandes vencedores deste draft. E os Pacers basicamente arriscaram exatamente o que tu disseste, uma moeda ao ar, 52-48, portanto havia possibilidades disto cair para qualquer lado. Acho que não fez muito sentido, por exemplo, o tweet do Kevin Pritchard, um dos responsáveis do front office dos Pacers, a pedir desculpa aos adeptos dos Indiana Pacers porque acreditava que a equipa ia ser bafejada pela sorte. Quer dizer, quando tens 52%, 48%, tudo pode acontecer, portanto pedir desculpa por entregar o futuro ou as hipóteses desse draft à sorte, acho que foi um bocadinho ridículo. No entanto, eu consigo, apesar de perceber que agora, olhando a esta distância, o preço do Zubac é alto de facto. Por outro lado, o Bennedict Mathurin já não ia ficar em Indianápolis, porque eles não iam pagar-lhe. O Isaiah Jackson é um jogador de rotação que se calhar as lesões tiraram-lhe daqui a um ano pode estar fora da NBA, não sabemos o que é que vai acontecer com ele, portanto, mas esta pique foi de facto muito alta. Basicamente os Pacers preferiram, vamos imaginar, os Pacers neste draft escolheram o Ivica Zubac, é o que eles basicamente foi o que eles fizeram, abdicaram da sua escolha e receberam o Ivica Zubac, o que não é mau. O Ivica Zubac é um dos melhores postes da NBA. Se neste draft em particular preferias ter a escolha, se calhar preferias, mas o Zubac é um dos melhores postes da NBA, vai dar-lhes uma série de coisas muito interessantes, é um dos melhores postos a dar bloqueios e será extraordinariamente importante no ano do regresso do Haliburton, em que ele vai precisar de ajuda para se libertar. Ter um posto como o Zubac a dar-lhe bloqueios e a ser a ameaça que é a rolar para o cesto, e portanto eu percebo que os Pacers sejam um dos derrotados deste draft, mas percebemos o raciocínio, mas eu consigo entender, eles conseguiram sacar o melhor, se calhar o melhor posto da NBA que estava disponível, ainda por cima com aquele contrato fabuloso que ele tem. Agora, eu acho que um dos grandes derrotados deste draft é o Zubac, porque o Zubac vai ter o peso desta história em cima da cabeça dele nos próximos tempos. Os adeptos dos Pacers vão olhar para o Zubac e vão ver nele a personificação de não terem a quinta escolha do draft, e vamos ver quem é que vai ser a quinta escolha e o que é que vai fazer nos próximos anos, mas vai existir sempre uma comparação entre um e outro, e em Indianápolis vão ser particularmente mauzinhos, certamente, com o Zubac. Uma coisa é tocaste nisso e é interessante, que é o melhor ano da carreira dos Zubac defensivamente, pronto, sempre esteve lá o talento, acho que se exponenciou, não nesta temporada, na anterior, mas o melhor ano dele ofensivo foi ao lado de um base, que é um dos melhores floor generals da atualidade, James Harden, e ele não é um saltador como era, por exemplo, sei lá, DeAndre Jordan desta vida, mas é um bom roller porque é poderoso. Haliburton, não sendo, na minha opinião, o mesmo tipo de floor general que é o James Harden, é também um dos melhores da NBA, sei lá, top 3 da NBA nesse aspecto. A jogar bloqueio direto. Jogar bloqueio direto. Acho que o James Harden é um jogador que normalmente quando joga bloqueio direto está muito mais à procura do poste, o Haliburton está muito mais à procura de aonde é que a defesa colapsou para depois dar a bola para fora, mas certamente aprenderá a servir um posto como o Zubac. Portanto, acho que o Zubac tem tudo para fazer mais um ano bom. Ele está no seu prime, portanto vamos assumir que sim. Olha, Lottery está fechada, teremos tempo hoje para falar disto na altura do draft. Queria só falar aqui de duas coisas. Primeiro, ontem tivemos o carimbo oficial do final da época dos Lakers. Oklahoma vai passeando rumo eventualmente à final, porque independentemente de quem venha, vão ser favoritíssimos, e vamos aqui traçar o cenário, já vamos falar dessa série, mas vamos aqui traçar o cenário que até possa ser Minnesota está bastante debilitado, Donte DiVincenzo, o próprio Anthony Edwards aqui, mas portanto teremos tempo para falar de Oklahoma mais lá para a frente. Mas olhando aqui para os Lakers, eu estava aqui na preparação disto, estava aqui a olhar, não é por serem os Lakers, mas eu diria que são a equipa com o verão mais fascinante, porque tem aqui uma série de decisões de grau de importância muito grande, e depois tem vários cenários que podem seguir. Eles podem seguir o cenário de run it back, portanto mais um ano, com basicamente esta equipa, com alguns apontamentos. Podem seguir o caminho de ser uma equipa de cap space, portanto aqui LeBron James teria de sair, teriam de esperar
guardar o cap hold do Austin Reeves na casa dos 20 milhões, ir ao mercado, e quando falamos de ser uma equipa de cap space não estamos propriamente a falar uma equipa de ir aos free agents, porque já sabemos que não há aqui grandes free agents, mas envolver-se em trocas com cap space. Ou podem entrar aqui noutro caminho, que é o caminho de, obviamente vão ser sempre ligados aos rumores dos Giannis desta vida, mas são uma equipa com vários caminhos fascinantes, e muito desses caminhos está ligado a 2 jogadores, LeBron James, Austin Reeves. Começando pelo LeBron James, Ricardo. O que dizer, não é? Já estamos aqui com um bocadinho, é um cliffhanger, não é? Não sabemos, tudo pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer, está todo o cenário em cima da mesa. Acho que há um cenário que não está em cima da mesa, que é o LeBron James voltar a Los Angeles num contrato perto do Max ou algo do género. Sim. Isso não vai acontecer. Eu acho que um Max ele não deve assinar em lado nenhum. Sim, num contrato alto. Sim. Todos os cenários estão em cima da mesa. Enfim, LeBron é free agent e pode escolher o seu futuro. Este ano praticamente 53 milhões de dólares, e portanto qualquer novo contrato que ele venha a ter agora será certamente o contrato mais baixo da história da sua carreira. No final são sempre interessantes as conferências de imprensa do LeBron, e em particular de despedida de temporada. Ele fala, obviamente, que não sabe o seu futuro. Enfim, há muitos reportes que dizem que ele quer obviamente falar com a mulher e com os filhos e com a sua entourage para perceber o que é que pode fazer no futuro. O Dwayne Wade já veio dizer que provavelmente ele vai tirar algum tempo para descansar, esquecer-se um bocadinho de basquetebol, beber uns copos de vinho e depois eventualmente tomar uma decisão. Eu não acredito. Eu acho que a decisão já deve estar tomada, seja para um lado ou para o outro. E eu este ano disse desde o início da época que achava que era o último ano do LeBron. Estava à espera, se fosse o último ano de LeBron, que ele ontem tivesse dito já alguma coisa. Não o disse, e portanto admito todas as possibilidades, sendo que todas as possibilidades não serão muitas. Vejo muita gente a entreter a hipótese dele voltar a Cleveland para fazer o full circle e fechar a carreira onde começou e onde nasceu, não é? Que ele é ele é de Akron, no estado do Ohio. Mas eu sinceramente acho que o LeBron James, de 41 anos, investidor, empreendedor, com a vida toda feita em Los Angeles, não acredito nada que ele aceite mudar a sua vida, nem que seja só durante um ano, para ir para Cleveland e estar longe da Califórnia, provavelmente longe da Savannah, porque eu não acredito que a mulher dele, a Savannah, vá para Cleveland se ele aceitar ir para Cleveland. E portanto eu acho que essa hipótese, não acredito mesmo nessa hipótese. Portanto vejo aqui algumas hipóteses apenas. A retirada, ele anunciar a retirada daqui a uns dias e dizer que ok, foi fixe enquanto durou e agora está na hora de curtir. A hipótese de voltar aos Lakers com um contrato bastante inferior, acreditando que os Lakers conseguem fazer retooling e melhorar um bocadinho os jogadores que têm ali à volta do planeta principal, que é o Luka Doncic. E uma hipótese que se fala, porque implica ficar na Califórnia, é poder juntar-se ao Steph e fazerem uma última despedida, os velhotes todos ali nos Golden State Warriors, treinados pelo Steve Kerr, que acaba de renovar contrato com os Warriors por mais 2 anos, e portanto o Curry tem contrato por mais um ano, provavelmente fará 2 anos também com o Steve Kerr para estarem todos alinhados, e o LeBron James poder juntar-se porque estará na Califórnia, portanto muito perto de casa, e não tem que fazer tudo sozinho, está ali mais gente e joga a divertir-se, porque ele gosta de jogar com o Steph, como fez questão de dizer inúmeras vezes quando partilharam o campo nos Jogos Olímpicos, numa seleção treinada pelo Steve Kerr. Portanto, acho que temos estas hipóteses em cima da mesa. Gostei de perceber, porque li isso num artigo do The Athletic, que houve de facto uma reunião promovida pelo J.J. Redick em março com Luka Doncic, Austin Reeves e LeBron James, em que foi colocada em cima da mesa a ideia do LeBron poder ser a terceira opção, a terceira opção desta hierarquia, e que o LeBron aceitou esse papel. Para quem os via há muito pouco tempo, parceiros num podcast, mas com o J.J. Redick totalmente reverente em relação ao LeBron, agora a ser o J.J. Redick a pedir uma reunião e a colocar-se nesta posição extremamente
extremamente constrangedora de pedir a um dos 2 melhores jogadores da história deste jogo para ser terceira opção, acho que diz muito acerca enfim, da capacidade do J.J. Redick, e os Lakers jogaram o seu melhor basquetebol a partir do momento em que isso aconteceu. E do profissionalismo de LeBron James ter aceito. E do profissionalismo do LeBron James, porque ele fez questão de o sublinhar ontem, que, quer dizer, um jogador com o seu estatuto, com a sua carreira, aceitar ser terceira opção, é que ele podia ter dito segunda opção, ou não ser a primeira. Ele colocou-se atrás do Austin Reeves. Eu acho que ele nesse período abaixo dos 20 pontos, defensor, sim. Eu acho, isto é apenas especulação, portanto, no fundo estamos só a dar aqui a nossa opinião. Eu acho que a decisão não está tomada. Sinceramente, acho que a ideia de que ele vai mesmo pensar parece-me real, porque chega a uma altura que eu acho que ele não quer pôr o peso de ok, vou jogar mais um ano ou vou-me retirar nele, e acho que se fosse a retirada, tínhamos visto outro tipo de emoções nesta série contra o Oklahoma. Acho mesmo que ele vai estudar as possibilidades. Não, concordo contigo, a ideia de que ele vai jogar para Cleveland não me parece provável, mas acho que o facto de ele ter aceito ser terceira escolha dá-me a inclinação para que ele gostou. Pareceu-me naquela altura, e foi a melhor fase dos Lakers, aquele período de março até às lesões do Luka e do Austin Reeves, e onde eles pareciam que poderiam ser realmente um contender a sério, ou pelo menos dar um bocadinho mais de luta aos eventuais, à eventual equipa que os eliminou, o Oklahoma City Thunder. Mas parece-me que ele gostou e que ele pode tentar replicar isso um ano inteiro. Isto para dizer, eu acho que ele estará mais inclinado para continuarem nos Lakers. Acho que os Lakers estão já há alguns anos de ponto assente de que já não vão aqui entrar em loucuras com LeBron James, seja na altura em que não faziam trocas malucas só para dar mais 1 ou 2 atiradores ao LeBron James no trade deadline, como depois até trocam Anthony Davis, um dos melhores amigos do LeBron, e claramente entram neste novo timeline do Luka. Porém, e esta questão do LeBron vamos ter de esperar, e parece-me que vamos esperar algum tempo. Eu acho que para o futuro dos Lakers é mais importante a decisão que eles vão tomar com o Austin Reeves. Porquê? Porque eu acho que a decisão com o LeBron James está tomada. Ele pode voltar num valor que seja comportável para nós. Isto vindo dos Lakers. Austin Reeves está num outro cenário, que é, até às lesões estava a ser eventualmente All-Star e All-NBA. Depois das lesões não foi. No playoff voltou a ser, tal como no ano passado, bastante inferior à fase regular. Está num contrato que naturalmente não faz sentido para um jogador do calibre dele. Há um blueprint de um segundo ball handler ao lado de Luka Doncic, um Kyrie Irving, digamos assim, faz todo o sentido, mas o que é que nós estamos dispostos a pagar e o que é que ele vai pedir? Porque esta decisão, vamos supor que o Austin Reeves, que é unrestricted free agent, ele tem uma player option, vai certamente abdicar dela. Vamos assumir que ele chega lá, vamos assumir que ele chega lá e diz que era o máximo que eu posso receber. Eu acho que os Lakers não podem pagar. Não porque eu não gosto do Austin Reeves, mas porque estás ali no fundo a amarrar-te para os próximos anos. Portanto, esta decisão do Austin Reeves vai ser... Achas que a decisão do Austin Reeves, o LeBron vai aguentar até eles decidirem em relação ao Austin Reeves para ver o que é que pode estar em cima da mesa? Porque se o Austin Reeves sai, se os Lakers decidem que não têm dinheiro para dar, faz sentido ao LeBron voltar aos Lakers? Aqui pode ser vontade dele ir para os Lakers, independentemente de tudo o que aconteça, no sentido de terminar nos Lakers um ano. Ou seja, pode estar definido. Faz sentido para ele fazer mais um ano da sua carreira se não for para tentar ganhar? Claro, eu percebo o que estás a dizer, eu percebo. Não sei. Para já, a decisão em relação ao Austin Reeves vai demorar, porque os Lakers vão ter de esperar pela free agency. Ou seja, os Lakers não podem renovar com o Austin Reeves antes da free agency. Porquê? Porque neste momento o Austin Reeves vale no cap dos Lakers para a próxima temporada. Neste momento o Austin Reeves vale 20 milhões, que é o cap hold. Se renovarem o contrato, já passa a valer 30 e tal ou 40, portanto, o valor que renovem. Portanto, a decisão pelo Austin Reeves vai demorar. Eles até podem chegar ao acordo agora, e se calhar até podem já ter o acordo fechado e o LeBron até já o saber, mas a decisão oficial vai ter de esperar, porque os Lakers precisam da flexibilidade para o verão. Portanto, não sei se as duas coisas estão interligadas, sinceramente, porque se os Lakers assumirem que o Austin Reeves não pode ficar, naturalmente eu acho que
as coisas podem tornar-se tão agrestes que nem sequer cheguem a esse ponto, mas acho que os Lakers devem tentar um sign and trade com alguém e conseguirem ali algumas peças. Mas se, vamos pôr o cenário pior, Austin Reeves sai, os Lakers são uma equipa de cap space. Ou seja, os Lakers têm cap para ir, eventualmente, falar com Milwaukee e eventualmente falar com qualquer outra equipa que tenha alguém disponível no mercado. Portanto, estou curioso para ver a decisão, porque eu acho que a decisão do Austin Reeves é muito mais importante para o futuro médio e longo prazo. Claro. Só para te deixar com uma lágrima no canto do olho, em março os Lakers fizeram 15 vitórias, 2 derrotas. Depois da tal reunião e depois de assumirem esta hierarquia, 15 vitórias, 2 derrotas, top 10 de eficiências ofensiva e defensiva, com Luka com médias de 38,7. Foi o melhor mês de sempre da história dos Lakers, de um jogador nos Lakers. Ou seja, o Luka passou o número de pontos que o Kobe marcou num mês. Austin Reeves 22,5,6 e LeBron 19,7,7 com 56% de campo. E para 40% de 3 pontos, não é? Inacreditável. Eu sonhei. Mas em relação a Austin Reeves, há aqui uma questão interessante. Li que os executivos, pessoas de outros front office esperam ou apontam para 40 milhões ao ano do Austin Reeves. Mas há aqui uma coisa a ter em conta, é que só há 9 jogadores na liga, ou melhor, só há 8, o Reeves é o 9, a terem as médias que o Reeves fez nos últimos 2 anos combinados. Eu percebo. E que são eles Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, James Harden, Cade Cunningham, Luka Doncic, LeBron James e LaMelo Ball. Este é o lote onde está inserido o Austin Reeves. Mas se quisermos ir só ao playoff, se calhar há um lote um bocadinho mais alargado. O Austin Reeves é um caso extraordinário, porque os adeptos dos Lakers adoram Austin Reeves e ainda por cima estávamos a falar um bocadinho dos Thunder serem uma das melhores equipas a promover e encontrar talento. Os Lakers estão nessa linha também, porque os Carusos, os Kuzmas, os Austin Reeves, todos jogadores undrafted e second rounds e não sei o quê. Mas o Austin Reeves tem debilidades e que são muito exponenciadas no playoff. Portanto, vai ser uma negociação fascinante. Portanto, vamos ter de esperar. Estou muito curioso para ver. Acho que os Lakers têm aqui, e para além de serem uma das equipas mais, obviamente, mais glamurosas e mais faladas, tem também decisão de legado, porque a questão do LeBron James é uma decisão que de legado, e podemos estar aqui a falar da retirada, e se ele se retirar, depois temos que fazer aqui 1 ou 2 episódios de apreciação ao LeBron. Vamos ver. É uma das equipas mais interessantes. Outra equipa que foi eliminada foi a Philadelphia, depois teremos tempo para falar sobre ela. Joel Embiid disse que está saudável. Vale o que vale. Ricardo, esta série, o Wolves, Timberwolves, é impressionante como os Wolves se aguentam, com 2 jogadores de perímetro a jogarem preso por arames, aí o do Sumno e Anthony Edwards, mas a fazerem grandes... O próprio Jaden McDaniels não está bem, o Naz Reid não está bem, então há uma série de problemas em Minneapolis. Mas quando chega aos momentos, ontem, aquele triplo do Ayo do Sumno e o último período, ou os últimos 5 minutos do Anthony Edwards, brilhantes. Só que depois estão a jogar contra uma equipa que, é verdade que Victor Wembanyama cometeu um lapso e foi expulso, e provavelmente a equipa perdeu por causa disso, vale o que vale, mas depois, se recuarmos 72 horas, jogo 3, Ricardo, foi dos jogos mais impressionantes de um jogador em playoff, de Victor Wembanyama, aquele quarto período onde ele marca 15 ou 16 pontos seguidos, absolutamente deslumbrante. Mas o que é certo é que esta equipa aguenta-se. Sim, e atenção, porque mesmo sem o Embiid, os Spurs estiveram a liderar por 8 pontos no quarto período. Sem o Embiid, os Spurs têm outras armas. O Dylan Harper fez 24 pontos, o De'Aaron Fox fez 24 pontos, o Stephon Castle fez 20 pontos. Portanto, eles perderam o Wembanyama, mas continuaram a jogar e a competir. De
facto, talvez a tal questão da experiência que falta a esta gente nos playoffs tenha feito sentir nos últimos 8 minutos do jogo, e aí o Anthony Edwards pegou num jogo e marcou 16 dos seus 36 pontos no último período, com os dois joelhos em mau estado. Eu só espero, eu não sei, eu gosto muito desta série, espero que ganhe a melhor equipa, mas por outro lado, já sei o que é que vais dizer. sinto que os Timberwolves podem ser os Philadelphia 76ers do Oeste, que os Philadelphia ganhou aos Celtics em 7 jogos e depois começaram a cair aos bocados e foram varridos pelos Knicks, e eu temo que os Timberwolves consigam ganhar estes Spurs, mas depois cheguem às mãos dos Oklahoma City Thunder e sejam completamente trucidados. Eu não sei se não será melhor para a competição serem os Spurs a passar. Concordo contigo. Agora, o Embiid, hoje à noite ninguém pode dormir, porque o Embiid vai com a corda toda. Uma fome. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, Ricardo, eu acho que isso pode jogar a favor de Minnesota. Porquê? Porque eu acho que o Victor Wembanyama tem, porque é novo, porque é a primeira e porque ele tem este lado de sanguinário, digamos assim. Ele, quando sente ou quando quer fazer qualquer coisa, quer pôr o pé na garganta de alguém, ele às vezes perde-se um bocadinho. Vimos isso no jogo 1, que ele queria, quero matá-los através do meu lançamento de 3 pontos e é aqui que eu os vou matar. E o jogo correu mal, 0-8 e a equipa perde. E quando nivela a sua cabeça e joga o seu jogo, ganha 2 partidas e fez coisas absolutamente... no jogo 3, então, 2 ou 3 vezes que... Sabes aquela coisa na app da NBA de tocar dos 10 segundos para trás, porque ele faz coisas absolutamente estrondosas. É absurdo que ele tem ali 2 lances, ele tem ali um lance no jogo 3, um pick and roll básico e de repente... Bem, não interessa. Portanto, isto pode jogar a favor dos Minnesota Timberwolves, mas eu queria ouvir a tua opinião numa coisa. Jogo 1, Victor Wembanyama faz 12 blocos. No final do jogo, tanto o Jaden McDaniels como o Anthony Edwards, como o Terrence Shannon Jr. disseram qualquer coisa do género: ok, sim, ele é o jogador mais alto do planeta, é o melhor defensor da liga, mas ele vai ter que bloquear todos os nossos ataques porque nós vamos continuar a atacá-lo. Mas depois não vimos isso. E uma equipa que não ataque Victor Wembanyama tem um problema, que é: os Spurs têm bons defensores, Victor Wembanyama controla sozinho toda a área pintada e, portanto, os defensores podem manter-se, ou seja, não têm que colapsar, ou na maioria das vezes não têm que colapsar, podem continuar ali presos aos atiradores adversários e os lançamentos depois não surgem, os lançamentos de 3 pontos, ou surgem contestados. Nós estamos a ver que... Vê lá. Desculpa. Estás bem? Tô. Nós estamos a ver que, por exemplo, comparativamente com a fase regular, o volume de lançamento de 3 pontos de Minnesota, e mesmo comparativamente com a série anterior, está reduzido. Porquê? Porque não tem espaço para lançar. A forma de contestar isto é atacar o Wembanyama, obrigar a defesa eventualmente a ajudas, e depois a bola vem para fora e há atiradores mais passados. Portanto, estou curioso para ver se Minnesota ficou assustado com os 12 blocos do Wembanyama, apesar de dizerem que não, e se nestes últimos 3, nos próximos pelo menos 2 jogos, vão voltar a esse cenário, porque eu acho que é só assim que eles podem ganhar, porque Anthony Edwards lançar 15 vezes contestado 3 pontos não é um cenário vencedor. Pois, no primeiro jogo eles foram abafados 12 vezes pelo Wembanyama e mesmo assim marcaram 56 pontos dentro da área restritiva. Pois é, continuaram isso. a atacar dentro e portanto, e ganharam esse jogo. Portanto, vamos ver se eles fazem esse ajuste novamente para esta partida e sobretudo se conseguem ajustar um bocadinho a sua transição defensiva. Os San Antonio Spurs estão a marcar 22 pontos de média em contra-ataque contra os Minnesota Timberwolves e, portanto, decidir bem no ataque nos Timberwolves, garantirem que tomam boas decisões na altura do lançamento, fazem uma boa seleção de lançamento para poderem iniciar a transição defensiva de forma competente, é muito importante. Portanto, eles não deixarem também
que entusiasmar-se e não fazerem aquilo que está definido no plano de jogo para poderem garantir logo a primeira fase da defesa, que é a transição, é um ajuste que eu acho que é determinante para os Wolves, travar esse jogo de transição de San António. E sim, eu acho que eles devem atacar muito o Wemby, em todos os sentidos, ou seja... tanto no perímetro como na área pintada. Dentro da legalidade, usarem muito o físico contra o Wemby para tentar entrar na cabeça dele, depois dele já ter sido excluído no jogo anterior, poder estar aqui do ponto de vista do temperamento. Obviamente ele vai ter cuidado extra agora, mas se o Naz Reid chegar ali ao pé dele e lhe disser ali umas coisas menos bonitas para ver se ele começa a ficar desorientado, um jogador que está a jogar nos playoffs pela primeira vez, está a ter este primeiro contacto com esta realidade, que ferveu em pouca água no jogo anterior e teve aquela decisão que, enfim, não se coaduna com aquilo que são os pergaminhos dos San Antonio Spurs, e que ele próprio certamente estará mais do que arrependido daquilo que fez, porque ele prejudicou de facto a sua equipa, mas se calhar tentar entrar um bocadinho debaixo da pele do Wembanyama pode ser algo que beneficia os Timberwolves esta noite. Vamos ver. Sim, outra coisa que, para terminarmos, outra coisa que tu falaste aí da transição, de boas decisões, também não ajuda que Julius Randle tenha 18 turnovers nos 4 jogos, esteja a lançar a 35%. E é engraçado porque o 35% de campo global? Sim. Uau. Sim. Porque ele tem aqui um jogo onde lança a 25%. Ele aliás, o melhor que ele lançou foi este jogo, ele lançou 41%. Portanto, diz muito. Damn. E nem Ricardo, nem vamos aqui à questão do lançamento de 3 pontos, porque, meu Deus. Mas deixa-me dizer isto: o Julius Randle tem um papel nesta equipa que eu acho que é decisivo, porque o Julius Randle é um matchup complicado, independentemente dele não ser propriamente um jogador deslumbrante. É um matchup complicado, porque ele é demasiado rápido para os postes e é demasiado forte para os bases. Portanto, não é um matchup fácil. Se olharmos, por exemplo, para as opções em San António, não tens propriamente ali um encaixe fácil para o Julius Randle. E é engraçado porque os Spurs não estão muito preocupados com isso, ou seja, os Spurs não estão propriamente a dizer, ok, não, vamos tentar negar aqui o matchup que o Julius Randle quer. O Julius Randle está a ter alguma facilidade em conseguir os matchups que quer, seja o De'Aaron Fox, seja o Dylan Harper, quem ele quer, só que ele depois não está a capitalizar. E eu acho que esta pode ser a chave, porque o Julius Randle é um matchup complicado dos dois lados e, portanto, confiar em Julius Randle já nunca corre bem, mas pronto. Sim. Vamos ver, porque à medida que as séries vão avançando, estamos já na segunda ronda, os Spurs têm muita gente inexperiente. Isto agora é uma série a 3 jogos, portanto está empatado 2-2, é uma série a 3 jogos, e de repente, se os Timberwolves ganham um jogo fora de casa, este jogo 5 é absolutamente decisivo para o desenrolar desta série. Se os Wolves ganham aqui, depois têm a oportunidade de fechar em casa. Os Spurs têm mesmo que garantir o fator casa esta noite, garantir que todas as armas estão no seu melhor e, sobretudo, que conseguem ter um Wembanyama focado naquilo que é o essencial. Isto apesar do Mitch Johnson ter dito que ele leva tanta pancada que a certa altura tem que se proteger, mas ele não tem que se focar muito em proteger-se, ele tem que proteger o seu cesto e focar-se naquilo que ele sabe fazer melhor, que é jogar basquetebol. Sim, vamos ver. Estou muito curioso. Hoje vai ser um jogo. A que horas é o jogo? Deixa eu ver. É uma. Boa hora. Ok, perfeito. É boa hora. Muito bem, vamos embora, Ricardão. Não falámos dos Knicks, mas teremos tempo depois para falar quando eles começarem a jogar. Eles agora vão ter um período ótimo para descansar, até recuperar ali o Giannunobi. Estão a fazer realmente uma post-season muito, muito interessante. Os últimos 6 jogos deles foram muito interessantes. Olhando depois para o outro lado, Pistons e Cavaliers, temos que considerar os Knicks favoritos apesar de os Pistons terem destruído os Knicks na fase regular, mas vale o que vale. Portanto, muito interessante esta equipa dos Knicks, mas só voltam a jogar daqui a se calhar uma semana. Vamos embora, Ricardão, sempre um gosto. Vamos embora, grande abraço, tchau. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.